Bíblia diz assim, ó: não deis lugar ao diabo. Não dê lugar para ele. Ele só pode entrar na vida da pessoa se ela der o quê? Um lugar, um espaço. Jesus disse assim, ó: eis que o diabo, vosso inimigo, anda ao teu derredor, como um leão, rugindo, a fim de nos tragar. A nossa alma é preciosa para ele. Pessoal, a vida espiritual é mais real do que a vida física, do que a vida material. A sua vida, o mundo espiritual é mais real que essa cadeira que você está sentado agora. E existe uma batalha no mundo espiritual. Quando a gente começa a orar, começa uma batalha. A senhora sabia? Começa uma batalha. Uma batalha dos anjos de Deus contra os anjos do diabo. Sabe aqueles anjos que se rebelaram contra Deus no paraíso, juntamente com o cabeça Lúcifer? Então, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, mas ele não quis sair sozinho. Ele quis levar consigo alguns anjos, e ele conseguiu arrastar a terça parte. E aqueles anjos que ficaram do lado de Lúcifer, que era um anjo cheio de luz, que perdeu todo o brilho e passou a ser um anjo de trevas, ele arrastou a terça parte dos anjos com ele, e foram lançados para o abismo, e se tornaram anjos decaídos, demônios que atormentam as pessoas, que faz as pessoas ter pesadelo, faz as pessoas ter insônia, odiar umas às outras, faz as pessoas virem para a igreja para tirar quem está firme na fé, para contaminar o coração delas, para criticar a obra de Deus. Se os anjos abandonaram o paraíso e o diabo os convenceu a fazer isso, você acha que ele não vai convencer muitas pessoas a abandonar a igreja, a desanimarem na fé, colocando elas contra a obra de Deus? Esse é o trabalho dele, constantemente, querendo fazer você que está na fé se tornar uma pessoa fria, se tornar uma pessoa cheia de dúvidas. O trabalho dele é esse. Jesus disse: o ladrão veio somente para roubar a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade, para matar os seus sonhos, os seus projetos, para destruir a sua vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E as pessoas se deixam levar por ele, começam a ser arrastadas por ele, por causa da religiosidade. Elas pensam que estar dentro da igreja, cantando hinos da harpa, com a Bíblia na mão, elas estão salvas. As pessoas pensam que hoje, porque elas não estão mais nas drogas, nos vícios, na prostituição, elas estão salvas, mas estão cheias de dúvidas, cheias de incredulidades, cheias de medo. Vivem muitas vezes dentro da igreja, para não, com medo de ir para o inferno, para não serem criticadas, porque você sabe que ser crente, ser evangélico virou moda no nosso país. A pessoa, para ter um pouco de credibilidade, ela fala que é evangélica, e tem muitos cheios de espíritos enganadores. Por isso que você que está aqui hoje e não quer que um espírito desse se apodere de você, você precisa fazer com Deus uma aliança,
não brincar com as coisas de Deus, não ficar perdendo o seu tempo, não ficar se iludindo ou vivendo de fachada, vivendo de aparências, querendo mostrar para as pessoas uma coisa que você na verdade não é, porque o diabo conhece cada um. Tem três que sabem exatamente quem somos: Deus, você e o diabo. Ele sabe exatamente quem somos. E o diabo, pessoal, ele sabe que o fim está próximo. Ele sabe que ele já está condenado. Só que é de costume dele não ir sozinho. Como para ele não tem mais salvação, ele quer levar o maior número de pessoas para lá com ele, para um lugar que será eterno. O fogo que queima, mas não consome. Não é uma brincadeira. As pessoas têm brincado de igreja, as pessoas têm brincado de religião. As pessoas vêm na igreja, pede ajuda, pede oração, a gente ora, a gente abençoa, a gente ensina a palavra para ela. Quando ela melhora um pouquinho de vida, ela sai falando mal do pastor, ela sai falando mal da igreja. E o diabo se aproveita disso. O diabo tira proveito destas pessoas que pensam que o papel do pastor, que o papel do homem de Deus é aglomerar pessoas. De alguns que não são homens de Deus, sim, é aglomerar pessoas, mas daqueles que têm o chamado de Deus, o objetivo principal é salvar a alma daquela pessoa. Por isso a gente não pode ser covarde em não falar a verdade. Tem um ditado que diz: quem fala a verdade não merece castigo. Quem já ouviu? Viva na verdade, porque vai chegar um momento que não vai ter mais tempo para nada, e em que as pessoas, a Bíblia diz, elas vão correr atrás da morte, e nem a morte vai querer saber delas. Depois que Jesus voltar, pessoal, nem o Espírito Santo vai ficar nesse mundo. O Espírito Santo é o que consola, o Espírito Santo é o que conforta, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da coisa errada. Mas quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e não vai ter mais o Espírito Santo aqui. E aqueles que ficarem aqui, se quiserem a salvação, vão ter que derramar o seu próprio sangue. E isso pode acontecer a qualquer momento. Imagine a volta de Jesus, pessoal. Um piloto, até outro dia aí sumiu, está desaparecido ainda um submarino, não está? Quem viu no jornal? Submarino que... Como é que desaparece uma coisa daquele tamanho, com tanta tecnologia? Aí eu fiquei imaginando, quando Jesus voltar vai ser exatamente assim, mas não vai ser um submarino, serão milhares. Imagina um avião sem o seu piloto, porque se Jesus voltar e o piloto está salvo, e quem estiver a bordo estiver salvo, vai com Jesus, e o avião vai ficar desgovernado. Imagina uma carreta numa 101 da vida a 180 por hora sem o seu motorista. A volta do Senhor Jesus será assim. A Bíblia diz: ai das grávidas, porque até a criança do seu ventre será tirada, porque a criança é salva pela inocência. Mas se a grávida não está salva, não levou Jesus a sério, ela vai ficar sem a criança. A Bíblia diz: dois andarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão dois deitados na mesma cama, um será levado
e o outro será deixado. Imagina você abrir os olhos e a tua esposa, ela foi com Jesus, mas você ficou. Você abriu os olhos, teu marido foi com Jesus, mas você ficou. Porque ficou perdendo tempo, porque ficou olhando para os lados e esqueceu da sua salvação. O diabo, ele não vai perder tempo. Por quê, pastor? Porque a nossa alma, ela é preciosa. Sua alma é preciosa para Jesus. Ele está preocupado com quem não é mais dele. Você se denomina um filho de Deus? Então como é que você não quer passar por lutas? Como é que você não quer passar por momentos difíceis? Se você se denomina um filho de Deus, como é que você não vai passar por provações, por tribulações? Ele vai fazer com que você passe por momentos tão difíceis, a ponto de você desistir da fé. Ele vai criar situações para você desanimar da fé. A Bíblia diz, nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriará. Será que o teu amor não está esfriando? Será que a tua fé não está se apagando? Jesus ainda é prioridade na sua vida? Você deixaria o teu namorado, a tua namorada, o teu emprego, você deixaria tudo, se preciso for, pela sua salvação? Você trocaria o que você tem de maior valor pela sua salvação? Se Jesus chegasse para você agora e olhasse dentro dos teus olhos como eu estou olhando nesse momento e dissesse assim: o que você tem de mais precioso? O que você tem de mais valioso? É uma pergunta, pessoal. Pensa aí. Jesus está olhando dentro dos seus olhos e está dizendo para você: o que você tem de mais valioso na sua vida? Você deixaria isso por causa de mim? Com isso você não vai poder entrar no reino dos céus. Você trocaria isso pela sua salvação? Você abriria a mão disso pela sua salvação? O jovem rico perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus falou: olha, pega o que você tem, vende, dá aos pobres e vem e me segue, terá um tesouro no céu. Ele virou as costas e foi embora, porque a riqueza dele era mais importante que a sua salvação. Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, você tem que perder tudo para você ser salvo. Mas no reino de Deus funciona exatamente assim. Primeiro você perde e depois você ganha. A Bíblia diz: quem não perder a sua vida, quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor do meu nome, achá-la. No reino de Deus é tudo ao contrário. Aí a pessoa quer chegar na igreja com os costumes dela, que nem eu falava na reunião das 3 horas da tarde, do jeito, ela deixou o mundo, mas o mundo ainda não deixou ela, né? Ela quer chegar na igreja e quer que Deus seja obrigado a abençoar ela. Se Deus não realizar meus sonhos, eu não venho mais na igreja. Se Deus não me abençoar, eu não ponho mais meus pés aqui. Eu vou fazer meu pedido. O pastor está falando do voto, eu vou fazer meu voto. Mas se Deus não fizer, eu não piso mais meus pés aqui. Eu não venho mais na igreja. Como se Deus devesse alguma coisa para a gente. Se você não usar a fé, enquanto você estiver respirando, sua vida não vai andar para frente. A nossa vida é movida pela nossa fé. O meu justo viverá pela fé.
Se você não usar a sua fé, não vai acontecer nada. Agora, não pense que vir à igreja, ou ser dizimista, ou dar uma oferta na igreja, ou ser obreiro, ou ser pastor, ou ser salva-vidas, isso vai te salvar. Porque isso independe da sua salvação. A sua salvação é uma coisa à parte, se é que pode falar assim, é algo à parte, que você tem que preservar a todo instante. Você trocaria o seu bem maior, o que você levou talvez anos para conquistar, se preciso fosse, pela sua salvação? Porque se você diz assim, pastor do céu, meu Deus, se eu tivesse que largar disso aqui para eu ser salvo, olha, eu não sei. Então eu sinto em lhe dizer que você não está salvo. Mas mesmo assim Jesus ama você. E você pode falar isso para Ele com sinceridade. Jesus, me ajuda a tirar o meu coração daquilo que impede a minha salvação. Me ajuda a limpar o meu coração. Eu tenho uma mágoa. Olha, se for para perdoar o fulano, para eu ser salvo, eu prefiro levar isso aqui comigo para a sepultura. Não vale a pena. Porque amanhã ou depois, se você vai olhar para cima como fez o rico, que a Bíblia fala, e vai ver a pessoa que você tinha raiva no céu. Você vai ver ela lá. Porque ela te perdoou, porque ela se arrependeu do que fez com você, e a vida seguiu. Para ela, para você não. Então não vale a pena. Mas nem que seja a última coisa na minha vida, pastor, eu vou me vingar, eu vou dar o troco, eu vou pagar com a mesma moeda. Você vai sofrer, só você. Olhe para Jesus. Imagina se ele pensasse como a gente. Ele estava lá, ó, de estragar o reio e pegar um novo, de tanto bater nele, com aquelas lancetas na ponta do reio, que quando batia ficava encravado, e quando puxava saía um pedaço. A ponto, pessoal, quando levantaram a cruz, com ele já pregado, a Bíblia diz que Deus fez assim, ó. Deus virou o rosto. Deus não conseguiu olhar para o seu filho deformado. Não tinha mais olho, não tinha mais nariz, não tinha mais orelha, não tinha mais lábios. Aí Jesus, nos últimos suspiros, ele disse assim: Pai, perdoa eles. Porque eles nem sabem o que estão fazendo. De repente, um sujeito do lado dele dizendo: quem és tu, se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce daqui e tira a gente também. Você não é filho de Deus? Você não é o rei dos judeus? Que rei é esse que leva em sua cabeça uma coroa de espinho? Que rei é esse que agora está nu diante dos seus seguidores? Que rei é esse que está lhe faltando a metade da carne porque for açoitado? E o outro dizia: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todo mundo gritou, dizendo: crucifica-o.
solta Barrabás e crucifica Jesus, não foi? Aí eu pergunto para você, naquele dia tinha que soltar um, era o dia da festa, alguém tinha que ser solto. Vou falar uma coisa para você, graças a Deus por Barrabás. Quando Barrabás saiu comemorando, olhando para Jesus, zombando dele, Jesus devia ter pensado assim: eu vou morrer até por você e você nem sabe. Eu vou morrer por você, você nem sabe. Essas pessoas que estão gritando, não é a voz delas, mas isso aí é o desejo do coração do meu Pai, que eu sofra, para que amanhã você esteja no paraíso comigo. Barrabás não foi culpado. A multidão que gritava crucifica-o não foi culpado. Ele quis que passasse ele por tudo que passou, para hoje poder te dar um abraço e dizer: se quiseres, ainda hoje pode estar comigo no paraíso.